Bom dia a todos e a todas. São 10 horas em ponto, aqui na capital internacional do Brasil, direto do país de Mossoró, tá bom? Um abraço. Vamos começar a nossa live ao vivo, né? Vamos começar a nossa conversa ao vivo. Esqueci esse nome, esse anglicismo desnecessário, sobre Max Weber, né? Sobre o nome completo dele, Maximilian Karl Emil Weber, ou Max Weber, tá? Como me ensinou meu primeiro professor de sociologia a me apresentar Weber, professor doutor Dacia de Barros Silva, tá? Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O que eu vou discutir hoje com vocês, de forma muito leve, tá? São alguns conceitos de Weber e a atualidade de Weber para análise política atual, tá? Eu falo política como ciência política, tá bom? Como a ciência do comportamento político, que é um comportamento social. Isso é fundamental. Só lembrando, Weber nasceu em 1864, faleceu em 1920, nasceu em Erfurt, morreu em Munique, passou por várias universidades, principalmente a Heidelberg, onde ele ficou conhecido e onde ele constrói a sua carreira como eminente sociólogo. Ele era jurista, economista, e ele funda praticamente uma sociologia chamada de Verstehen, ou sociologia compreensiva. A ideia de compreensão, de que os pensamentos... Aí, Eliseu, obrigado pela participação, abração. A Verstehen era a ideia de que o comportamento humano precisava ser compreendido. Ele não era um fato, o comportamento humano não é um fato objetivo para Weber. Ele tem um grau de subjetividade. Ele pode ser percebido objetivamente, mas ele tem um grau de subjetividade que precisa ser analisada. Daí a ideia de compreensão. Ou seja, compreender é tomar o lugar de, é se colocar no lugar de, para perceber o sentido da ação. Porque o homem é o único ser vivo que dá sentido às suas ações, até onde nós sabemos. Que dá sentido às suas ações, segundo Weber. Uma ação dotada de sentido é uma ação para Weber, tá? Que para a sociologia precisa ser dotada de sentido para um grupo muito amplo. O que é que o professor Tadeu está fazendo aqui? Está dando aula, está conversando com vocês. É uma ação dotada de sentido. Ele diria uma ação racional, Zweckrationalität, né? Ele diria uma ação racional com sentido afins ao objetivo. Você pode fazer uma ação tradicional, por exemplo, escovar o dente para mim é uma ação tradicional. Eu fico pensando como é que eu estou escovando os dentes, tá? Passar pela minha porta, tocar a mezuzá e beijá-la é uma ação tradicional. Quando alguém passa em frente a uma igreja e se benze, é uma ação tradicional. Só dando um exemplo simples. Ou você pode ter uma ação afetiva. Alguém morre e você chora, você gosta. Sei lá, você recebe uma notícia que ganhou na Mega Sena, aí você se esbalda. É uma ação emocional. Ou você pode agir racionalmente em termos de valores. Você, por exemplo, seria honesto, tá? Ou seja, eu enfrentaria as consequências do que eu digo. De forma racional, você enfrenta, mas em nome de valores. Então, são os 4 tipos de ações sociais para Max Weber. Por que eu estou falando nisso? Porque em cima dos tipos de ideais de ação social, Weber vai pensar o poder e a dominação. Antes de falar isso, eu queria apresentar para você de onde vem essa conversa toda, tá? A aula de hoje, basicamente, está presente em 2 textos, em 3 textos, tá? Esse livreto aqui, publicado pela Cultrix, Ciência e Política, 2 vocações, tá? É importantíssimo. Eu vou discutir política como vocação. Embora esse texto, Política como Vocação, assim como o outro que eu vou discutir também, está aqui nesse livro da Martins Fontes, Escritos Políticos, Max Weber. É uma edição primorosa, uma tradução fantástica, dos professores Regis Barbosa e de Karim Elzab Barbosa, direto do alemão. Vamos discutir, né, parlamentarismo do governo na Alemanha construída, que você também consegue nessa edição dos anos 80, que eu li, que é o texto que nós vamos principalmente discutir explicar. E o conceito de dominação está presente neste livro, no capítulo sobre os tipos puros de dominação, tá? Neste livro, edição portuguesa da UNB, em brasileira da UNB. Você tem também, se você não ler, se você
Consegui, tem uma edição inclusive que é melhor que esta, que é do Fundo da Cultura Econômica do México, tá? Que é uma edição muito mais completa de Economia e Sociedade, é um volume único. Também um pouco das interpretações do professor norte-americano John Patrick Diggins sobre Max Weber, a política e o espírito da tragédia, tá? Tem mais coisa aí, tem mais coisa aí. Sobre Weber tem muita coisa, tá? Muita coisa, eu tenho bastante coisa. Modesta parte, eu tenho uma parte significativa da bibliografia dele, tá? Um abraço para o Aleph da Zootecnia, para o João Vitor, tá? Um abraço aí, galera. Obrigado pela participação. Então vamos ao que interessa. Weber inaugura um tipo então de sociologia, onde primeiro ele parte da análise econômica. Por isso que a sua obra mais conhecida, que nós vamos ter uma aula sobre ela, é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu não leio em alemão, mas eu li todas as versões em português. Inclusive eu vou mostrar para vocês qual é a melhor tradução, tá? Weber, já na Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, Weber percebe a irracionalidade da ação humana. Ele percebe a irracionalidade da ação humana. Então, assim, a perspectiva de Weber ao pensar em racionalidade, se contrapor aos poucos à teoria econômica, que dizia que o homem é um homo racional, né? Que o homem é sempre racional nas suas ações. Por isso que Weber vai sair da economia, adentra na sociologia e termina na política. Porque o que nós vamos discutir hoje são os chamados, é interessante, eu publiquei um artigo em 2008 na revista Interlegere, você procura lá, Interlegere, lá da UFRN, eu ainda era estudante de doutorado, para muitos aí fazem décadas, porque 2008 é longe para a garotada, chamado Parlamentarismo e Governo na Alemanha Reconstruída, Política, Governo e Partidos em Max Weber, tá? Porque essa discussão que Weber faz, ele nos chamados colóquios de Lauenstein, em 1917, onde ele faz uma palestra para a elite política e militar da Alemanha. Ainda a Alemanha do Kaiser Wilhelm II, Guilherme II. Uma Alemanha que já estava até aqui com a guerra, que não tinha sido ainda derrotada militarmente, mas era questão de tempo. Tá? E aí Weber participa, ele faz ele escreve o Parlamentarismo e Governo, inclusive após a queda do Kaiser, praticamente, eminentemente, e política como vocação. Porque nesse momento estava se formando um parlamento que iria governar o país. O país passava de um regime autoritário para um regime parlamentar. Você pergunta, tem muito a ver com o Brasil? Muita coisa a ver com o Brasil. Dá para pensar o Brasil demais. Sai de um regime autoritário para um regime parlamentar, mas com um executivo ainda muito forte, com um parlamento fraco. E Weber vai dizer, falta lideranças. Por que falta liderança para Weber? Porque ele vai dizer que esse executivo inchado que a Alemanha herda na República de Weimar, tá? Quando a Alemanha perde a guerra após o armistício de 11 de novembro de 1918, tá? Há mais de 100 anos, é instituído um parlamentarismo, o Kaiser abdica, se elege um presidente e um primeiro-ministro, né, para formar um governo, parlamentarismo. Só que os grupos à direita, da extrema-direita, começam a se organizar, financiados pelo grande capital e por muitos membros do exército alemão, a Wehrmacht, para fomentar, tá, de um lado, fomentar crise política o tempo todo, e do outro lado, irrompe uma revolução comunista, chamada de Revolução Espartaquista, liderada, entre outros, por Rosa Luxemburgo, uma grande intelectual. Então, de um lado, ditadura comunista possível vindo aí. Do outro, os grupos de extrema-direita, entre eles, um grupo que depois seria o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Nationale, né, o Deutschland, Deutschland Nationalistpartei, uma coisa assim, desculpa aí, falo alemão, me inventar isso. O Partido Nazista. Hitler fazia parte dos Freikorps, os corpos livres de extrema-direita para, né, lutar contra os comunistas, que são todos um movimento esmagado. A Alemanha entra depois de uma crise que ela não vai conseguir sair até depois da crise de 29. Nós sabemos depois da ascensão de Adolf Hitler, que nós vamos falar depois numa aula, mas aí voltada para a turma do Enem.
Em 18, quando Hitler, 17 e 18, quando Hitler não, desculpem, me perdoe. Quando Max Weber, ou Max Weber, você pode se pronunciar qualquer, como você quiser. Quando ele escreve os seus colóquios sobre análise política, ele ajuda, ele é um dos consultores da República de Weimar, da Constituição de Weimar. Ele é um dos grandes consultores, né? E aí, nesse sentido, Weber vai construir, e ele tem ele vai construir a partir das suas categorias de ação social, ele constrói uma categoria de 3 tipos de dominação. Porque uma coisa, primeiro que a gente precisa pensar é o seguinte, o que é poder para Weber? Poder é a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Então, poder é uma relação social. Não há relação social sem poder. Toda relação social, entre você e sua namorada, entre você e seu namorado, entre você e seus pais, entre você e seu chefe, entre você e um amigo seu, há um gradiente de relação de poder colocada. Weber escreve isso há 100 anos. Depois vão atribuir que Foucault diz isso, Michel Foucault. Não, foi Weber. Weber disse isso muito antes e de forma muito clara. Está muito claro, tá? Em Economia, depois no livro que foi um ajuntamento de artigos feito pela sua mulher, a grande intelectual Marianne Weber, tá? Que se torna Economia e Sociedade. Então, a partir do poder, se esse poder se legitima, eu domino. Se esse poder tem legitimidade, aceitação, ele permite a dominação. E Weber diz, há 3 tipos de dominação. Eles são conceitos, então você não pode não encontrá-los na realidade dessa forma. Ou você domina pela tradição, você domina porque sempre foi assim, é o poder do pai, é o poder do líder religioso, é o poder do coronel do sertão, do coronel da fazenda, é o poder atribuído à obediência irracional, mas vindo da tradição. Obedeço porque sempre obedeci e sempre obedecerei. Tá? Segunda forma de obedecer. Eu obedeço porque eu sigo um líder e esse líder tem carisma, dotado de um carisma pessoal. Esse carisma não dura muito tempo, mas me faz seguir o líder. É o poder, é a dominação carismática. Eu domino pela tradição, domino pelo carisma. Tá? Ele cita, como grande exemplo de dominação carismática, ele cita Napoleão, historicamente. Mas ele diz que esse tipo de dominação pode acontecer em outras esferas. Porque como ele constrói conceitos, essas esferas se misturam. Tá? O terceiro é a dominação racional, legal, tá? Racional, legal ou burocrática. Que é a dominação que se impõe no sistema capitalista. Que é a dominação mais comum no sistema capitalista. Tá? Para Weber, todas as instituições econômicas, culturais, políticas e assim por diante passam a adotar a dominação carismática, a dominação burocrática como forma de organização e de dominação. Por que se caracteriza a dominação racional, legal ou burocrática? Você domina pela força da norma, da racionalidade, do cálculo, da lei. É o poder do professor, é o poder do político, é do prefeito, é o poder do governador, empossado. Como é uma relação social, a coisa acontece peremptoriamente. Você não é permanente. Eu sou prefeito agora, mas eu não sou mais, o poder não está mais comigo. Então o poder, você tem que perceber isso, ele é uma relação. Tá bom? Por que é importante ler Weber? Por que ler Weber? Né? Primeiro porque ler num mundo que quase ninguém mais está lendo nada, a não ser 280 caracteres de um lado, 300 caracteres do outro, e acabou, o cara tá com preguiça, ele quer ver um vídeo, né? ele quer ver uma live, né? Vai ter uma live do Bartô Galeno, dia 26, eu cobrei, não vai ter uma live do Bartô, né? Bartô Galeno, rei do Brega, né? Paraibano, radicado aqui no Rio Grande do Norte. Brincadeira à parte, ler é importante, ler liberta, e tem que saber o que ler. Como diria Arthur Schopenhauer, não dá para ler tudo, então escolha o que lê e leia direito, leia bem. Pergunte a quem lê. Também não vá apenas pela cabeça dos outros. Procure boa leitura, mas pesquise, tem boas fontes. A geração de vocês aí tem acesso a conhecimento que a minha geração nem sonhava.
Eu precisava ir para uma biblioteca. Eu precisava ir para um espaço físico. Vocês conseguem fazer isso. Claro, nem todos têm acesso à tecnologia. Isso é um erro social que a gente consegue perceber hoje de forma muito dura. Mas vamos enfrentar isso aí. Quiçá vamos enfrentar, e um dia, quem sabe, teremos uma democracia que se preocupe com isso. Então, a dominação tradicional, ela dá lugar, dá lugar à dominação racional, burocrática. Mas às vezes a dominação carismática se interpõe. Ele diz que inclusive a dominação carismática, ela pode acontecer e depois se rotinizar, ela se torna rotina. Tá? Isso aconteceu com Napoleão, e eu acho que é o grande exemplo histórico que ele coloca. Quando ele analisa, por exemplo, o parlamento alemão, ele percebe, por exemplo, a fraqueza do parlamento alemão em 1918. E essa fraqueza do parlamento alemão, ele diz, olha, o parlamento não debate apenas, não serve apenas para debater grandes assuntos, mas ele deve influenciar na decisão. Se eu perguntasse a vocês, o parlamento brasileiro é forte? Bem, olha para o ano passado, quem governou o país foi o parlamento brasileiro, foi o Congresso. A única reforma, a qual eu não concordei pessoalmente, mas foi feita, que foi executada pelo parlamento sozinho, pela liderança do líder da Câmara, do líder do Senado, goste ou não deles, porque o governo federal, o poder executivo, na verdade, só atrapalhava. Agora ele não só atrapalha, né? Agora ele mata a gente, ele deliberadamente comete genocídio. Isso é uma coisa que eu digo sem pestanejar. O que está acontecendo no Brasil é o início de um genocídio em massa. Se vendendo curas absurdas, se escondendo dados, mentindo, sem nenhuma ação central sobre o governo, com a ação de governo. Então, isso é uma amostra de um executivo totalmente despiruetado, estrambelhado, mas tem o parlamento aí que funciona. Mas por algum motivo político, e envolve a troca de cargos, a gente vai discutir isso, esse parlamento está deixando a coisa rolar. Laiane Valéria, obrigado pela participação, querida. Seja bem-vinda. Então, no capitalismo moderno, todas as organizações políticas, administrativas, econômicas, elas têm um corpo burocrático. Você pode chamar isso ele chama de funcionário. Os partidos, além disso, eles têm um corpo que Weber não chama de elite, mas um contemporâneo dele, chamado Vilfredo Pareto, vai chamar de elite. E depois, Gaetano Mosca, italiano, Pareto, Mosca, tá? Depois, Wright Mills, um norte-americano, vão chamar de elite. Vai fundar isso aí na ciência política, chamada teoria das elites. Que é o quê? Que é uma aristocracia política. É o grupo, é uma oligarquia, é o grupo que manda no partido. Todo partido tem uma oligarquia. Tem um pequeno grupo que manda, que determina. Seja de esquerda, de direita, de centro, de extrema-direita, seja o que for. Tem um grupo que manda. Essa é a elite. É esse conceito de elite. Tá? O conceito tem tanta banalização de conceito que quando eu tenho medo de falar por aí, porque as pessoas vão entender outra coisa. O cara diz, a elite é rico. Não. Você pode fazer parte da elite sem ter um tostão no bolso. Tá? Elite tem a ver com o domínio central de uma determinada organização. Tá? Aí, claro, se eu falo de elite econômica, eu falo de elite política, um partido pode ter uma elite, uma universidade pode ter uma elite, e assim por diante. Sempre há alguém que manda, sempre há alguém que obedece. Não há paridade, não há igualdade. Tá? Isso existe um dia, bem, aí os estudos de pré-história talvez um dia chamem, mas as sociedades neolíticas ou nômades mais simples mostram que não há igualdade. Tem um grupo de indígenas venezuelanos aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, os Varal, né? Adriana Souza, obrigado, querida, pela presença, os Varal, e eles têm líderes. Eles são nômades e têm líderes, se organizam procurando o melhor local para sobreviver, estão fugindo lá fugindo da pandemia, fugindo da miséria. Eles têm líderes, é uma sociedade nômade. O que é que falsamente alguém aprendeu lá desde o século XIX até 1920? Sociedades nômades eram igualitárias. A gente está mostrando que não são igualitárias. Não existe igualdade. Mas existem condições que levam a menos desigualdade. Existem condições que levam a menos desigualdade. Isso aí é outra coisa.
Então, continuando. Se o partido... Para que servem partidos? Quando 2013 começou aquelas jornadas de junho e as pessoas começaram a dizer que a política era o problema do Brasil, eu comecei a ficar todo arrepiado, mais que gato quando vê Rottweiler. Por quê? Porque política é a única forma na modernidade de exercício do poder menos assimétrico, com menos assimetria. Tá? Se não é na política, é porque um grupo menor vai dominar. Se não é na política, é porque um grupo maior não vai decidir. Se não há política, o que há é o quê? É totalitarismo, é ditadura, é tirania. Política foi inventada por isso. É um sistema de 200 anos que tem falhas, claro que tem falhas. Tá? Claro que tem falhas. Perfeição é só nas utopias. Né? Quando o leão e o cordeiro vão viver juntos. Quando vão ser todos iguais. Isso é papel das utopias. O papel da realidade é diferenciar o fenômeno e a coisa em si, como diria Immanuel Kant. E o fenômeno que nós temos hoje é uma sociedade complexa. Você está me vendo agora ao vivo, há cerca de 21 minutos. Tá? Depois essa aula vai estar também disponibilizada no YouTube. Essa tecnologia permite que você tenha acesso a mim. Você pode fazer perguntas, etc, etc. Pode me contestar, é aberto. Tá? Você não acertou nisso, errou nisso, não concordo com isso, por isso, isso e isso. Mas não significa que haja, né, que a relação seja simétrica. Né? Na verdade, é assimétrica, ela é desigual. Tá? Isso acontecia com a televisão, isso acontecia com os jornais, a internet também acontece. A internet não democratizou, ela dá mais acesso, mas ela exclui de outra forma. Eu estou falando de poder, de dominação e de ideologia, conceito que não tem nada a ver com Weber. Então vamos passar para o próximo. Então, partidos são instituições que precisam de cargos. Vamos entender o que está acontecendo no Brasil. O partido vive para ocupar cargos no Estado. Estado com E maiúsculo. O Estado como um ente que tem o monopólio exclusivo da força. O Estado como organização, tá, imperiosa. E o partido, a função do partido é ocupar espaço. Por que Bolsonaro não sofreu ainda o impeachment? Você está perguntando isso? Porque, ao contrário de Dona Dilma, ele pegou o Centrão e disse aqui, ó, o que é que vocês querem? Aí o Centrão disse, queremos cargos, somos partidos. O Centrão é uma mescla de vários partidos políticos brasileiros que formam, eu não vou dizer corja, mas formam aquilo que é mais clientelista na política brasileira, tá? Eles na verdade, mamam, eles entram no governo que for. Eles estavam no governo Fernando Henrique, vamos para antes, vamos da democracia para cá. Estavam no governo Sarney, no governo Collor, no governo Itamar, no governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer. Agora estão entrando no governo Bolsonaro e vão entrar em qualquer governo. Porque eles representam a média. A mediocridade da política. Mas essa média é importante se você souber conduzi-la. Dilma não soube conduzi-la, me perdoe quem não concorda com isso, e foi defenestrada, tá? Golpeada ou não, foi impeachmentada. Tá? A gente vê que o motivo foi ridículo, então a gente tende a pensar que foi muito mais uma defenestração, né? Um golpe político. Aí você diz, mas é possível ter golpe político? Se você acha que não, leia Como as Democracias Morrem, Slevitsky. E, inclusive tem uma aula sobre isso lá no meu canal no YouTube, Tadeu Brandão, História e Humanidades. Tá? Tem uma aula só sobre isso, como as democracias morrem. Se você acredita que democracia não pode ser solapada pela própria lei. Hitler solapou a Constituição de Weimar usando um instituto da Constituição, usando um artigo da Constituição de Weimar. Os atuais golpistas, hoje, pró-governo, querem solapar a Constituição brasileira usando um artigo da Constituição. Para quê? Você dá um golpe em nome da liberdade e depois impõe uma ditadura para acabar com a liberdade. Só se impõe golpe para acabar com a liberdade. Ninguém põe golpe porque vamos celebrar a liberdade. Para isso você pode fazer a revolução. Mas revoluções vêm de movimentos sociais amplos. Revoluções não vêm de uma camarilha de criminosos, tá? Que querem se manter ad infinito no poder ou se safar dos crimes que cometem. E aí, quando você tem a questão do Estado político, eu estou acompanhando para o meu próprio artigo, que depois eu vou deixar o link para vocês. Quando você tem um Estado político, um Estado organizado,
Você tem, de um lado, o funcionário público de carreira, que administra o Estado, que exerce uma dominação racional, e o funcionário político indicado, ou eleito. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Uma parte dos cargos que aqui são indicados, lá é eleição. Há eleição lá. Tipo, juiz, procuradores, promotores, até delegado de polícia, xerife é votado dependendo do estado, dependendo do condado, etc. Os Estados Unidos permitem isso. Então, mas os Estados Unidos mereceriam uma aula própria para se discutir política americana. Tá? Mereceria uma aula própria, porque é bem complexo e cada estado da Federação Norte-Americana pode ter seu próprio Código Civil, seu próprio Código Penal, tá? Sua própria estrutura administrativa. Eles têm senados estaduais, o Brasil já teve no passado. Eles têm senados estaduais, tá? Eles têm constituições estaduais que são muito fortes, então a Federação Americana é diferente. Tá bom? Aí o sistema eleitoral dele é muito... Weber analisa. Na verdade, Weber faz uma comparação com França, Inglaterra e Estados Unidos. Que ele vai dizer, essas três são democracias. Inglaterra menos democrática. Weber é um dos primeiros a mostrar que a democracia inglesa era menos democrática porque ela permitia menos a participação. Lembre que quando Weber escreveu isso aqui, meninas, mulheres não votavam ainda. Quando Weber escreveu esses textos, as mulheres ainda não tinham direito a voto. E Mariana, a mulher dele, foi uma das que lutou contra isso, ou a favor disso, chamadas sufragistas, pelo direito ao sufrágio feminino. Sabe o que se dizia que as mulheres não podiam votar? Porque elas não tinham capacidade mental de analisar, ou capacidade intelectual de analisar o voto. É o que se diz depois dos analfabetos. É o que se diz hoje da massa do povo. O povo não sabe votar. O povo, agora é engraçado, quando se está no poder, se diz que o povo sabe votar, né? Votou a favor de você, mas depois não. É interessante isso. Então, num sistema onde o parlamento é forte, o que é que acontece? A burocracia é contida pela legitimidade do poder. Porque Weber usa dois conceitos interessantes. Ele é um neocantiano, ele usa dois conceitos interessantes, que é o conceito de ética de responsabilidade e ética de convicção. E ele diz que deve haver um equilíbrio entre a ética de responsabilidade, que é típica do funcionário público, do burocrata, e a ética de convicção, que é típica do político, principalmente aquele carismático. Você domina em nome de um valor, em nome de uma ideologia, mas você também tem uma responsabilidade a ser cumprida. Hoje no Brasil, né, diante dessa pandemia, se eu dissesse assim, como é que você relacionaria ética de responsabilidade e ética de convicção? Eu digo, não há ética de responsabilidade. E a ética de convicção é uma ética de uma ideologia extremamente necrófila. Tá? Ou seja, uma ideologia que faz um jogo de amor com a morte. Porque tá nem aí para a morte de milhares de pessoas. Bom, não estou preocupado mesmo, não há nenhuma preocupação. A ilusão disso, a ilusão em relação a isso me espanta, tá bom? Me espanta mesmo. Então, onde é que políticos se forjam para Weber? Onde é que o político se forja? Dentro do parlamento. Se ele não passa pelo parlamento, o que pode acontecer é esse político se tornar um ditador ou uma autoridade cesarista, como, por exemplo, ele cita Bismarck, Otto von Bismarck. Você pega, por exemplo, o governador de São Paulo, o Dória, né? Que está fazendo o trabalho dele lá. Dória nunca passou pelo parlamento. Então, qual é a visão de política que Dória tem? Já que é engraçado, né? O Bolsonaro passou 28 anos no parlamento, ele foi deputado mais que qualquer outra coisa na vida dele, metade da vida dele. Ele só foi militar por 8 anos. Aí foi parlamentar, deputado do baixo clero, dessa turma que hoje ele está alimentando. Mas a sua visão de política é uma visão extremamente autoritária. Então, ele não aprendeu nada sobre o papel do parlamento. Hoje, aí o John Asselino, né? John Asselino, né? John Asselino. Abração, obrigado, John, pela presença. Então, ele com certeza não aprendeu nada, porque como líder ele não se forjou. Professor, o senhor quer dizer que Bolsonaro não é líder? Não no sentido de movimentação de massas, porque ele necessita de um instrumento que ainda precisa ser analisado, que são as redes sociais. E como as redes sociais, parte delas são falsas, são robôs, como é que eu impactuo essa liderança? Que líder é esse que só aparece para o seu grupo?
Que líder é esse que não visita mais os estados, ou só vai para cantos específicos? Né? Dizem que dizem que no Brasil o grande teste de todo líder político é ir para um estádio de futebol lotado. Aí tem um detalhe que talvez você não saiba. Nunca, acho que talvez Vargas escapou. Mas de Vargas para cá, todos os presidentes da República levaram vaia quando foram para estádio de futebol. Todos levam vaia. Mas o político que não aguenta levar vaia, ele não é político de fato. O político que não aguenta ter oposição, ele não está fazendo política. E a questão é, oposição é fundamental para o exercício da política. Para o exercício e existência da democracia. Tá? Porque a oposição, e claro, instituições que funcionem, permitem o controle. Qual é a principal instituição que tem que funcionar? Mas tem que funcionar sobre a tutela do voto, sobre a tutela da soberania popular, como ensinou, de certa forma, Rousseau, Montesquieu, antes deles Locke, né, o John Locke, é a tutela da representatividade, onde o poder emana do povo. Inclusive, a abertura da nossa Constituição. Todo o poder emana do povo. Então, se o burocrata, se o líder político não assumir uma responsabilidade, uma ética de responsabilidade, o que pode acontecer? Pode acontecer o caos, pode acontecer o desmantelo governamental. Você vive crise em cima de crise. Se você olhar, tenha vontade, seja quem for, se você olhar com clareza, tá? Os acontecimentos desde o início desse governo, atual governo, é só crise. É só crise. Mas não é crise causada pelo parlamento. É crise causada pelo próprio executivo. Que não consegue viver se não for em crise, porque não tem plano de governo, não tem plano racional de governabilidade. Ele, na verdade, se mantém no poder para ocupar cargos, e como não tem projeto de país, não tem projeto a médio e longo prazo, o que é que ele faz? Ele incendeia, ele cria crise sobre crise o tempo todo. É o governo da crise, pela crise, para a crise. É isso que o Brasil elegeu. É um governo permanentemente de crise. Aí o que acontece com uma história ingrata? Diante do talvez mais incompetente governo da história do Brasil, tá? Botando Washington Luiz. Pois volta aí pra história. E Jânio Quadros no bolso, e Collor também. Caímos na pandemia do coronavírus, que muito pior do que a gripe espanhola. Em plena globalização. Tá? Pior do que esses outros também, porque é um governo negacionista, é um governo sem base científica, e é um governo pautado em ilusões astrológicas e religiosas. Por isso que ele está ligado com os grupos mais conservadores que existem. Que é o grupo do setor armamentista, o setor ultra-religioso, sectário, e o setor do desmatamento. Do pior que há do agronegócio. O agronegócio é importante. Estou falando do que é pior do agronegócio. O resultado tá aí. Né? Que tem uma coisa importante. A realidade sempre bate a porta. Você pode viver no mundo da lua, você pode viver no mundo da sua vontade, mas a realidade sempre bate a porta. Tá bom? Segundo, só para fechar esse ponto, segundo a Casa Branca. A Casa Branca, tá? O Brasil até agosto vai contabilizar 5 mil mortes por dia. Nós não entramos nem perto ainda do que vai ser a hecatombe brasileira. O maior genocídio, depois do genocídio indígena e africano, o maior genocídio da história do país. A Adriana Souza disse assim: infelizmente, a pior deles, a crise sanitária que tem dizimado vidas, vemos um completo descaso. Que nunca se cuidou do Brasil de cuidar realmente. Né? Algumas coisas essa pandemia mostrou. O Brasil nunca investiu no seu próprio povo, por exemplo, em termos sanitários. Boa parte da população não tem acesso à água potável, nem esgoto limpo. Segundo, não há acesso à internet para a grande maioria da população. Resultado, no momento que a gente precisa educar nossos jovens e poderíamos fazer isso à distância, não fazemos. E o que é que o Ministério da Educação faz? Distribui tablet e acesso à internet? Não. Fica xingando o ministro do Supremo e fazendo bobagem, que é só o que ele sabe fazer. Eu faço um desafio a você que está me ouvindo e vai me ouvir. Procure saber como é que foi o concurso
do professor Weintraub na universidade dele. Você é jornalista, procure saber como é que foi. Cavuque, para vocês entenderem isso. Pegam atas, peguem o sistema. Eu tenho 43 anos, tenho mais de 3 dezenas de artigos qualicaps, todos inéditos, 7 livros publicados, centenas de relatórios, projeto de pesquisa, sou professor. Tenho mais de 20 anos de carreira. O professor Weintraub, que é mais velho do que eu, tem 4 artigos, onde 2 são plágio de 2. Vocês estão brincando comigo? Isso aí é o ministro da Educação. Professor da Universidade Federal, como eu. E olha que eu moro em Mossoró. O que não me impede de escrever e publicar. Qual o problema do professor da Universidade Federal do Juiz de Fora? Ao lado do Rio de Janeiro. Podem cavar que nesse mato vocês não vão encontrar coelho, não. Vocês vão encontrar a coelhada inteira da Páscoa. Bom? Importante dizer isso aí. Então, a democracia precisa da participação do povo, mas não só em voto. É preciso, Weber diz, que se crie instituições que permitam a participação direta. Claro que em 1918 isso aí não existia, mas nós temos hoje instrumentos. Então, a universalização da internet, o combate rígido à fake news, uma estrutura de educação funcional, tá? E a participação política, ou seja, que a política seja recelebrada. Ela não pode ser anematizada, né? Ela não pode ser tornada anátema, como ela foi desde 2013, porque isso abre espaço para o totalitarismo. 2013 abriu espaço para o que há de pior na política do Brasil, que já existia. Seja a turma dos ultra-religiosos, que são de uma canalice sem precedentes, todos eles, de qualquer igreja que for, qualquer credo religioso que for, tá bom? De uma canalice sem precedentes. Seja outra turma da hipocrisia reinante, que finge uma moralidade que não possui. Por exemplo, pessoal de imprensa, pessoal que ocupa espaço, muita gente da academia, que se vendeu barato, se vendeu baratíssimo, se vendeu baratérrimo. E a história, ela sempre julga. Eu me lembro de uma discussão, eu sou uma pessoa que gosta de ler Câmara Cascudo, eu tenho uma pequena parte da obra dele, e uma vez publicaram uma foto de Câmara Cascudo com o estigma e vestido de integralista. E aí depois, ele não era fascista. Era, poxa vida, era fascista. Tá lá a foto, tá lá a fichinha de filiação. Luiz da Câmara Cascudo era fascista. Ele se arrependeu depois, viu que era burrada, saiu. Mas a história tá lá, registrou. O totalitarismo tenta apagar a história. Stalin tentou fazer isso, Hitler tentou fazer isso, mas a história, ela pode ser recuperada. Aí a grandeza da ciência histórica. Aí Rebouças, João Rebouças no caso, né? Valeu, João, um abraço, obrigado aí pela audiência. Então, é importante isso. O que você esconde hoje, amanhã aparece. Tá? E realmente a verdade vos libertará, ela liberta mesmo. A verdade sempre aparece. Tá bom? A verdade dessa pandemia vai aparecer. Já está começando a aparecer. As pessoas estão começando a acordar. Infelizmente, para uma parte, para hoje, talvez, segundo dados da Johns Hopkins, para mais de 300 mil brasileiros, tarde demais. Ainda vai morrer muito mais gente, infelizmente, né? Infelizmente. Então, para fazer política se faz... João Paulo Rebouça, bom dia, João, obrigado aí. Se faz política por 2 motivos. Vai dizer, vê bem então. Ou você faz política por vocação, porque é a sua vocação política, você quer viver para a política. Mas para viver para a política tem um problema. Qual é o problema de viver para a política? Porque você precisa ser sustentado, você precisa ser rico o suficiente. Então, corre-se o risco de só plutocratas, né, gente com grana, viver da política. Como, por exemplo, no Natal teve uma vereadora que disse que eu vou doar meu salário, que eu não preciso disso. Bem, eu poderia viver da política, eu já tenho meu salário, se o governo continuasse me sustentando, pagando meu salário. Eu não trabalharia mais, viveria da política. Eu estou dando um exemplo. Mas isso formaria uma pequena elite, mas muito enxuta. E certas representatividades não existiriam. Por que eu não posso ter trabalhadores no parlamento? Por que eu não posso ter operários, agricultores no parlamento e na política?
Então, para viver para a política, eu preciso viver da política. E viver da política significa que eu me torno um político profissional. Embora Weber, ele entra nesse nó e ele não chega a uma solução. Porque ele, ao olhar a política dos Estados Unidos, inglesa, e o que estava acontecendo na Alemanha surgindo, né, a democracia que surgiu, Weber diz assim, Weber percebe o seguinte: não tenho como resolver. Por quê? Porque inevitavelmente, para ter uma amplitude de participação, os políticos que vivem para a política têm que viver da política. Então eles têm que ter salário. Nós vamos morrer de fome. Porque, mas é possível, professor, em cidades pequenininhas, as pessoas não precisar ter, por exemplo, Câmara de Vereadores eleitos? Com certeza. Até porque a quantidade de trabalho que os vereadores têm é ridiculamente pequena. Tá? Mas, se eu não pago salário, é interessante isso. Eu corro o risco de uma cidade pequena de não ter ninguém, nenhuma representação do povo. Isso termina acontecendo por outros motivos no Brasil. Mas eu corro o risco de não ter nenhum tipo de representatividade popular. Por exemplo, quem é que pode ter tempo livre e já ganha seu salário? Funcionários públicos, empresários, etc. Então você teria só essa pequena elite no poder. Aí não tem como. Aí não tem como. Weber discute compra de voto no parlamento? Não discute isso. Tá? Esse é um apanhado geral. Lembrem, Weber começa a discutir isso em 17 e ele morre em 20. Ele morre em 1920. Weber chegou a ser diretor capitão da Wehrmacht alemã, do exército alemão. Chegou a ser capitão, salvo me engano, foi essa patente que ele chegou, e ele dirigiu um hospital. Ele teve experiência administrativa, burocracia. Porque você talvez tenha pensado, é um teórico, esses teóricos. Não, Weber administrou um hospital e muito bem. Tá? E muito bem. Rosângela, obrigado, querida, pela presença. Um abração. Então, Weber administrou muito bem o hospital. Tá bom? Ele tinha formação econômica, em direito e um grande... Weber lia em hebraico e em grego aos 15 anos. Weber lia como adulto aos 15 anos. Ele lia e fichava. Tá? Ele grifava os textinhos dele. Depois ele passava pro caderno para que as ideias ficassem organizadas e ele pudesse reescrever depois. Que é como se estuda de verdade, né? O estudo tem que ser feito dessa forma. Estudar como adulto é assim. Depois aqueles que foram meus alunos, serão meus alunos. Vamos ter uma disciplina agora extra, Sociologia, cujas aulas eu vou estar todas disponíveis, vão ser ao vivo, mas eu vou disponibilizar depois todas no YouTube. Nós vamos ter um cursinho de Sociologia completinho no YouTube, lá no meu canal, tá bom? Que inclusive essa aula daqui a pouco vai estar lá. Então, caminhando para o encerramento, para não ficar pesado, não ficar longo, porque Weber tem tanta coisa, eu vou trazer tanta coisa ainda sobre Weber, ainda vou trazer mais uns aspectos da política em Weber, tá? Mas a próxima vez que eu falar sobre Weber, eu vou discutir como um todo a sociologia compreensiva dele, tá? Aí, Manel, meu grande irmão, abração, meu velho, saudades. Vou discutir a sociologia Verstehen, a sociologia compreensiva de Weber, e a outra aula eu vou discutir a ética protestante, o espírito do capitalismo. Então vamos ter muita aula sobre Weber. Mas vamos com calma, vamos devagar com andor, porque o santo aqui é de barro, tá bom? Então é isso, tá? Essas categorias de Weber são fundamentais. Então, lembrando, então, só para recapitular. Política para Weber é uma relação social. Obrigado, Laiane e Valéria, obrigado mesmo. Muito, muito honrado em servir vocês. É uma relação social, tá? É uma relação de poder. Então, não é uma coisa que eu tenho. Eu não sou como o He-Man, isso não é do tempo de vocês, é do meu tempo e do Manel. Eu não sou como o He-Man pelos poderes de Grayskull, não tenho os poderes de Grayskull. O poder é algo que perpassa, então ao não ter mais o cargo, ou não estar mais naquela situação, naquela relação, eu perco o poder. Então Weber já percebe isso, ó, como eu disse a vocês, ó, 50 anos antes de Michel Foucault, tá bom? E é uma pena que Foucault não legue muito isso. O que é uma característica de Foucault? Ele costuma esquecer o legado dele, tá? Ele costuma esquecer um pouco o legado dele. Como, lembrando Isaac Newton, somos anões nos ombros de gigantes. Somos anões dos ombros de gigantes. Então, assim, o poder perpassa, não há relação igualitária, tá? E a política é o exercício do poder num dado sistema de dominação, um dado tipo de dominação.
Ou se domina pelo carisma, ou se domina pela tradição, ou se domina pela lei. Num país como o Brasil, ou em qualquer sociedade complexa, esses três elementos estão sempre presentes. Eles são tipos puros nos conceitos, mas quando você olha para a realidade, você tem um pouco de dominação racional, um pouco de dominação carismática. Você perguntar que tipo de dominação Bolsonaro exerce, eu digo, dominação da bagunça. Dominação da crise. Ele domina... Eu acho que dá pra... Eu tô brincando agora, mas ao mesmo tempo falando sério. Eu tô sendo sarcástico, mas é uma coisa. Eu nunca tinha visto na história alguém que governasse em crise atrás de crise. Ele mesmo construindo a crise. Eu acho que isso se deve, é um palpite meu, à internet, às redes sociais. Porque ele é alguém que governa para as redes sociais e para seu grupo das redes sociais. Weber não chegou nem a ver o movimento nazista, fascista surgindo. Porque o fascismo, Mussolini só toma o poder em 22, Hitler tenta um golpe em 24 em Munique, não dá certo, e Hitler só sobe ao poder em 33. Franco sobe ao poder depois de 35, na Espanha, me perdoe esquecer a data agora. Salazar, na década de 30, Vargas aqui em 30, mas ele só se torna o ditador Vargas, ditador depois de 35, porque ele governa em estado de sítio e dá o golpe em 37, e aí vai no mundo inteiro. O fascismo e o nazismo tomam o poder e derrotam as jovens e frágeis democracias, usando os próprios instrumentos da democracia. Weber já estava morto. E eles usam instrumentos de meio de difusão, rádio e imprensa, usando propaganda como arma. Hoje a coisa é muito mais complexa. A imprensa, parte dela, é vista como inimiga, porque você não tem mais só a produção de ideias, as ideias perpassando. Você tem um conjunto de mentiras mesmo que são distribuídas como verdade. Tá? E ninguém está ligando se é verdade ou não, porque você não... Né? Embora você tenha uma população muito mais alfabetizada, com muito mais acesso do que na época de Weber, mas o que você tem hoje é um fenômeno totalmente diferente. Então é preciso, e não cabe a mim, não é muito minha área, embora eu esteja estudando ideologia, mas eu vou para outra seara, é preciso que os cientistas políticos, os cientistas sociais se debrucem sobre como é que se dá agora essa forma de dominação se usando a internet como forma de pressão política. Já tem muito artigo sobre isso, eu achar um artigo bem legal mesmo, para sintetizar, eu trago para a gente fazer uma aula em cima desse artigo. Vou dar uma procurada depois lá nas revistas brasileiras e internacionais de ciência política para a gente dar uma discussão sobre isso, tá bom? Lizia tá lembrando aqui que é do tempo do Gato Guerreiro. Tem o Gato Guerreiro, que tinha o gato que era o manso, que eu esqueci o nome dele. Tinha o gatinho lá que se tremia. Aí quando o He-Man, quando o príncipe, eu acho que se chama Adão, né? O príncipe vira, que não sei porque ninguém sabia que ele era He-Man, porque um era igual ao outro, só mudava a cor. Quando o príncipe virava He-Man, ele transformava o gatinho dele no Gato Guerreiro. O Gato Guerreiro, exatamente, He-Man. Era uma figura, era os velhos anos 80, tá? Quando eu fui criança nos anos 80, né? Fui adolescente nos anos 90, fiz faculdade na metade, durante o governo Fernando Henrique, me tornei professor, já do magistério superior, já no governo Lula, e agora, com 20 anos de carreira, estou enfrentando o maior desafio da minha vida. E você também, mas saiba que eu estou com você. Tamo juntos. Ninguém larga a mão de ninguém, tá bom? Até a próxima aula, até o próximo encontro, ao vivo. Vamos deixar de anglicismo, ao vivo. Vamos usar essas tecnologias a nosso favor, tá? E sonhar com um Brasil melhor para todas e todos. Shalom para todos, fiquem com Deus, até a próxima, tá bom? Esta semana ainda, estarei postando uma aula sobre pré-história, mas essa já vai ser pré-gravada. Ao vivo só na outra semana, sobre a crise, né, sobre os conflitos árabes israelenses, tá bom? E na outra semana também, ao vivo, vai ter uma sobre as origens da sociologia. Vai ser ao vivo pelo YouTube, mas com todo mundo, não só a minha turma, lá da UFESA, mas todo mundo vai ter também acesso. Obrigado. Um beijo para todos, Rosângela. Obrigado de novo, querida. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Bom domingo, boa semana para todos e todas.